do West. As apresentações do plano. Obrigado. Eu realmente não vou conseguir ficar falando por 30 minutos. Vou contar um pouco da minha experiência que eu estou tendo aplicando seleção por competências aqui na Liderança 2. Bom, me formei no IFISP, no desenvolvimento mobile, trabalho aqui na NVIDIA, na logística para o seguro, todo mundo sabe? É aqui Blogger. Aqui no OpenSanca, a gente tem podcast, blogger. E eu realmente sou entusiasta do OpenSanca. Clique no sininho. Não, esse é YouTube. Pra quem não conhece, aí sim, essa é minha filha. 2 anos e meio. Tá? Ela tá mais novinha aí, né? Tá, acho que ele já tá com uns 2 anos aqui. Não sei, não lembro. Comprando roupas na C&A. Bem, quem aqui que recruta a gente? Você faz entrevista? Ninguém mais faz entrevista? Você não contrata ninguém para sua empresa? Tem. E como vocês fazem? Como que é a entrevista de vocês? Como vocês se contratam? Né? Pergunta conhecimentos técnicos, pergunta sobre experiência profissional, faz algumas perguntas-chave para ver como a pessoa responde. Eu vou... Essa questão de seleção por competências, a gente aprendeu no Trabalho de Liderança 2, que as duas têm um processo de formação de líderes, e dentro desse processo de formação de líderes, uma das grades é aprender a contratar as pessoas olhando as competências dela. E quando eu fiz esse treinamento, eu descobri que a forma com que eu recrutava as pessoas, e a forma que eu tinha aprendido, que eu ia fazendo ao longo de todo esse tempo, que eu também participava de alguns processos seletivos, tanto como aplicando a vagas, né? E também depois contratando a gente para as minhas equipes ou para outras equipes, fazendo entrevistas aqui dentro mesmo. E a forma clássica, convencional, de a gente fazer entrevista aqui dentro, é as perguntinhas que todo mundo conhece. Legal, você já estou vendo no seu currículo que você tem JPA e Hibernate. Qual que é a diferença? O cara fala, você julga. Legal, o cara falou, mas falou certo um, falou errado outro. Tá? Qual a diferença entre SOAP e REST? Você falou aqui que você usou o projeto com REST, qual a diferença? REST é assim, SOAP é assim. Legal, interessante, bacana. Eu tenho 2 sistemas, o A e o B. Eles precisam se comunicar. Como você faria? Faz aí inventa aí, rabisca no papel, como você faria? E se o B ficar dando timeout? O que você faria nessa situação? Qual que é o problema aqui, ó? Você já fez tal coisa? Já. Eu não vou ser hipócrita e falar que eu nunca fiz assim. Essas perguntas Não, eu eu já fiz. falo assim, é uma pergunta também. Você já construiu um microserviço? Sim. Sim. A resposta A resposta é sim. Você já trabalhou com teste unitário? Sim. Assim. Você já trabalhou com filas? Sim. Nossa, muito bom, assíncrono, né? Gosto. Qual que são os problemas dessas perguntas? A pergunta é muito inocente, só que é uma resposta totalmente enviesada para o que você quer ouvir. Se você está num contexto de o cara precisa saber REST e o cara falou lá que ele trabalhou com REST no currículo dele, e na diferença entre SOAP e REST, que não sei por que você perguntou de SOAP só porque você só trabalhou com REST, aí o cara pode ter acertado, ou pode ter falado alguma coisa errada, ou ele falou que SOAP é melhor na opinião dele, aí você já fica enviesado. Não, ele não falou o que eu queria ouvir. Eu queria ouvir REST. Tem que se perguntar pro cara, Scrum é um Kanban. Aí o cara fala isso, mas são perguntas enviesadas. E como o Mendes falou, eu não vou ser hipócrita e falar que eu nunca fiz isso. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu fui selecionado em outras empresas. Isso. E assim. Você tem A e B, qual você escolhe? B. Legal, é o que a gente tem aqui. Escolheu A. Mas não, ninguém mais usa A hoje em dia. Então são perguntas enviesadas porque a gente quer ouvir. Talvez isso funcionou no passado, mas as empresas estão percebendo que isso não funciona mais. Ou, ainda não perceberam, e algumas pessoas estão percebendo. E a seleção por competências tenta justamente não ter esse viés de você esperar uma resposta mecânica. Tipo, eu vou para uma reunião
de entrevista, vai entrevistar um candidato. Geralmente não vai uma pessoa, né? Você vai em time, vai 3, 4 pessoas entrevistar uma pessoa. Aí todo mundo ali esperando o cara falar como que ele implementaria um microserviço, como que ele implementaria os logs dele, tudo do jeito que você gostaria, porque vai te agradar, é do ser humano, ele vai falar coisas que você usa, vai te agradar, você vai gostar. Mas talvez ele também já fez isso de forma mecânica, ele sabe os porquês, mas ele não sabe outros detalhes, talvez. Então a seleção por competência fala, né? O que é uma competência? É um conhecimento, mais uma habilidade do cara e mais uma atitude dele. Então, tudo isso gera uma competência. Não é tão simples assim. Tipo, uma competência. O cara é muito bom jogador de futebol, ele é competente. A gente tem que focar só nos 2 primeiros, né? Ele tem um conhecimento muito alto naquilo, ele tem muita habilidade no que ele faz, ele é habilidoso, ele faz bem, e tem muita atitude. Aí, quando a gente estava nesse treinamento, foi apresentada essa frase pra gente, que o comportamento passado prediz o comportamento futuro do cara. Então toda a experiência que ele já teve na vida dele vai predizer muitos dos comportamentos que ele vai ter no futuro. Não necessariamente é igual, né? Não é igual bolsa de valores, né? Não é porque subir, descer, ele vai subir, descer. Mas pensar dessa forma começa a fazer mais sentido de você parar de fazer essas perguntas enviesadas, tipo, o cara nunca trabalhou com REST, o meu contexto é REST. Mas se eu fazer as perguntas certas pro cara e ele tiver um bom conhecimento, boas competências sobre protocolo HTTP, sobre alguns outros assuntos, sobre internet, será que ele não ter nunca trabalhado com REST pode não ser um problema? Tá? Aí quando a gente quando primeiro eu escolhi essa frase, eu falei, não pode ser tão simples assim. E de fato não é. Qual que é a ferramenta que a gente usa para fazer seleção por competência? Chama SAR. É uma situação, uma ação e um resultado. Tipo, situação, ação e resultado. Se eu quero descobrir uma competência do cara, digamos que o meu time, eu preciso de pessoas que tenham muita flexibilidade. Então eu não vou perguntar para você flexível, sim ou não. Elonguei hoje de manhã, né? Eu vou tentar entender as experiências passadas dele para ver se quando ele estiver no meu time, ou seja, no futuro, ele vai continuar aquelas competências que vai me servir. Por exemplo, conte-me sobre uma ideia que tenha tido no trabalho e ela não foi aceita. Como você reagiu? Tipo, como foi o sentimento do cara? Você pode, com uma pergunta bem simples, eu propus para o meu arquiteto de software fazer via SOAP, ele quis REST, ele não aceitou, eu fiquei muito puto e pedi as contas. Então, se o cara tem um comportamento desse, você já percebe que ele não tem a competência que você precisa de pessoas flexíveis. Ele demonstrou um comportamento um pouco mais inflexível. Iniciativa. Descreva uma situação em que você assumiu uma responsabilidade por uma tarefa que não fazia parte das suas atribuições. Blá, 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 blá. Então, aí o cara vai explicar. Não importa se ele foi proativo em pegar uma testa do quadro e se esse quadro era um quadro Kanban, um quadro isso, não importa. Pode não necessariamente ser uma experiência de um trabalho dele, pode ser uma experiência dele organizando a festa da filha dele de 10 anos de idade. Ele foi iniciativa. Se ele contar uma história do passado dele, você vai conseguir enxergar competências não só que vêm de uma profissão. Qualquer experiência da vida dele gera competência e habilidade no futuro. André, beleza. Mas você está falando só coisas aí pessoais. E se eu quero saber se uma coisa técnica, preciso, não aconteceu com a gente um caso aí antigo, uma pessoa saiu da empresa, aí a gente estava entrevistando várias pessoas, vários candidatos, aí eu ouvi assim de um outro colaborador, par meu, que também estava entrevistando, eu preciso achar um cara igual esse. Primeira coisa que eu pensei na época, eu já tinha ambos tinham feito já esse treinamento. Falei, então por que esse cara foi embora? Por que você deixou ele embora? Você quer outro cara igual, por que você deixou ele embora? Né? Tipo, ele quis ter um novo desafio. Então por que você não deu um novo desafio pra ele? Foi salário? Por que você não tentou negociação com ele? Claro que não é tão fácil assim, né? Mas agora você quer achar outro igual? Não vai achar.
As pessoas são totalmente diferentes. Beleza. Ah, você quer descobrir se o cara sabe fazer paginação no banco de dados. Pô, me conta uma vez que você teve problemas com um número muito grande de registro no banco e você tinha que mostrar todos os registros para o usuário na interface dele. Como você resolveu esse problema? Você não precisa falar se ele sabe fazer lazy load, puta que pariu, se ele sabe a diferença de eager e lazy, não importa. Cara, como você resolveu esse problema? Pô, teve uma vez, não sei, já estava implementado. Beleza, ele não tem a experiência naquilo. Ou o cara vai falar, não, teve esse problema, tinha 1 milhão de registros, a gente mostrava de 50 em 50, então a gente paginava, mexia no offset do banco, não sei o que, usava um framework que já fazia assim. Então as experiências dele vai provar pra gente que, pô, se tiver um problema de paginação, muito provavelmente esse cara vai saber resolver. Não importa se já é o framework X, o framework Y, se ele fez o Excel, não sei. Fila. Não, quero saber se o cara sabe trabalhar com fila, se ele tem um mindset para fazer qualquer coisa. Me fala uma situação em que era necessário processar muitos registros em paralelo com um job. Muitos registros, milhões de registros, um job tinha que processar. Como você resolveu isso? Eu deixei o job rodando lá 3 dias. Não, pô, eu peguei, li tudo, coloquei numa fila, escalei lá meus consumers, processou. Então, as experiências do cara vai falar se as competências que ele tem, dadas as experiências, é possível que aquele cara se enquadre no cenário que você precisa. Então, eu coloquei 3 pontinhos aqui. Tem um mind map. Obrigado. Tem um mind map com um monte dessas perguntas. Um monte. E é isso, eu não tinha esse mind map, agora comecei a usar. E é legal que eu posso, essa pergunta hoje, posso fazer para o candidato, e eu não preciso mais fazer essa pergunta para um outro, posso, durante um bate-papo com ele, eu fazer uma pergunta inocente e descobrir se ele tem aquela habilidade, aquela competência, aquela experiência para um trabalho que eu quero. Eu estava fazendo uma entrevista uma vez para uma empresa, a mulher começou a perguntar, ela falou, me liga depois das 6, eu fui embora e tal. Começou a fazer um monte de pergunta, eu comecei a ouvir com as perguntas, falei, moça, você está fazendo seleção por competências? Ela, como você sabe? Eu falei, não, aqui eu também contrato gente lá e tal. A gente começou a conversar sobre seleção por competência, porque esquecemos a vaga. Por fim, não deu certo a empresa, mas eu passou. A gente começou a conversar, a gente ficou mais uns 20 minutos ali depois que ela terminou as perguntas, ela falando sobre a seleção por competência. Foi sei lá, tinha trocado uma mensagem no LinkedIn, cara, recrutadora. Foi bem bacana. Então você começa a perceber isso. E hoje, quando eu vou para entrevistas, eu levo que as pessoas vão comigo, às vezes eu vou só para ouvir como as pessoas fazem, né? Principalmente das pessoas que ainda não treinaram dessa forma. Eu vou, só participo, tal, depois eu converso, e às vezes eu peço, posso conduzir? Aí eu faço a seleção dessa forma, as pessoas falam, nossa, mas você não perguntou se o cara sabia Spring Boot, Data, JPA, Starter? Eu falei, não precisou, o cara vai, se preocupa com isso. Você não entendeu quando eu perguntei isso, ele respondeu que já trabalhou com isso e tal. Puta, é verdade, não tinha percebido. Então, as perguntas não precisam ser enviesadas. A gente consegue concluir dessas coisas. E eu nunca tinha parado para pensar, né, não estava alterando enquanto estava dando palestra. Também trouxe uma das frases dos pilares da agilidade. Valores da agilidade. Nunca esqueça. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. O que me importa nessa frase, nesse contexto de seleção de competências, claro, indivíduos e ferramentas. Pessoas é a maior tecnologia, todo mundo usa esse bordão. E o que a gente quer aqui na S2 é contratar excelentes pessoas antes de técnicos perfeitos. Eu não quero que chegue um cara aqui que ele sabe tudo, ele sabe todo o abecedário, toda a arquitetura, tudo. Mas que ele chega aqui, ele não consegue trabalhar com um time, ele pode ser arrogante. Aconteceu, né? Acontece. Às vezes a gente erra, né? Um cara arrogante, talvez um pouco prepotente, não vai se dar bem com o trabalho em equipe, talvez confronta muito com os... Não é nem conflito, é confronto mesmo com os liderados, não sabe ouvir a opinião dos outros, uma comunicação um pouco mais agressiva e tudo mais. Então a gente não... Se a gente conseguir uma pessoa excelente, que tenha um excelente skill técnico, ok. Mas a primeira coisa que a gente busca é uma pessoa excelente. A pessoa.
os comportamentos que ela tem, as experiências que ela já viveu. Não importa se ela é o cara que criou o framework X em Java. Pô, mas se ele não for uma pessoa que trabalha bem em time, talvez não faça sentido ter aquela pessoa no seu time. Porque talvez você possa ter mais problemas de gestão do que entrega de valor, e coisa. Então é nisso que eu acredito hoje. Tipo, quando eu vou para uma entrevista, claro, eu preciso me preocupar se a pessoa sabe o mínimo de algumas coisas, eu faço as perguntas para saber se ela vai tentar classificá-la como um júnior, um pleno, um sênior e tal. Essas perguntas não são só essas duas, é um monte. Mas hoje o mindset é mais procurando boas pessoas. E para provar isso, eu tenho 2 cases. Esqueci de dar uma. Eu nunca tinha parado para pensar e agora que eu só penso nisso. Tem o Denão, eu pedi para todo mundo deixar colocar as fotos aqui. O Denão falou que ele estava 6 meses aqui, é meio mentira, faz uns 8 já que ele tá, né? Tá, faz uns 8. O Denão era um cara que nunca tinha trabalhado com Docker, com nenhum tipo de orquestração de container. E hoje, as nossas aplicações todas, menos o monolítico, claro, são deployadas com Docker em orquestração de container. O mundo dele, ele trabalhava muito nos últimos 2 ou 3 anos, não lembro, com a GI, JBoss Fuse e Apache Canyon. A gente não tem nada dessas tecnologias aqui. Não usamos os nossos tech nos projetos. E hoje ele já tem 2 projetos usando Java 10. Ele está estudando as features novas. Não colocou o 11 ainda porque não tem tempo, né? Não vai estar com o cara lá, ele quer colocar o 11. Não sou mais hoje. A gente colocou, né? A gente colocou lá. E hoje ele, de forma muito confortável, ele consegue, pelo menos ele sabe, pode não ser ainda um especialista nisso, mas ele sabe muito bem fazer deploy da aplicação dele Java 10 com Docker no Marathon Mesos, que é o nosso cluster aqui, que orquestra esse container. E mais recentemente, a gente trouxe uma pessoa do Piauí, o Lucas. Já tem 3 meses aqui, 3 meses, vai fazer 4 meses, né? Não, fez uns 3 meses. Não, ele falou pra fazer acho que semana que vem, 3 meses. Ou essa semana, alguma coisa assim. Isso. Cara, todos erraram, então ninguém sabe quando ele chegar. Vai fazer 3 meses. Hoje todos os nossos microserviços, Está escrito aqui. todos os nossos microserviços usam Stack Spring. O Lucas nunca tinha trabalhado com Spring. O Mohawk ele tinha só Grails e Rails. Tinha muita experiência com Rails e Rails. Por ter experiência com Rails, ele sabia o básico do Spring. Porque o Grails usa um pouquinho de algumas coisas, não sei se hoje ainda usa, mas já usou em outros projetinhos. E hoje, ele está entregando software com React, Node e Spring. Ele também não tinha experiência com React, Node. Apareceu um projeto, vamos fazer aqui um front-end em React e uma API Java e vamos que vamos. E hoje ele é referência. Hoje ele é referência no time de como que está a arquitetura React. Talvez ele ainda não é o especialista em React, não é o especialista em Spring, mas ele não está precisando mais de ajuda de ninguém. Mas hoje ele sabe, mais que todo mundo, fazer uma pipeline de build, package e deploy com Docker no Marathon usando o Node. Que ninguém na sala inteira sabe do time. Então, e é uma excelente pessoa. Uma pessoa que você pode colocar os dois, né? Ambos. Pessoas que você pode conversar, são pessoas amigas, pessoas com uma excelente comunicação, pessoas que você pode contar se quiser, se tem algum problema, pessoas comprometidas. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: você não precisa procurar um deus da programação, você precisa procurar uma boa pessoa para trabalhar com você. Porque quando dá um problema sexta-feira à noite, é essa pessoa que vai ficar com você aqui. Senão, ele não vai ficar, ele vai ter uma desculpa e tudo mais. Bom, é isso. Obrigado. Alguma pergunta aí? Eu ia te perguntar sobre contratar outras tecnologias, porque eu vejo bastante empresa fazendo isso. Tem uma vaga de Java, você vai submeter lá, você não tem experiência com Java. Você programar também, cara. A empresa acorda. Eu sou programador antes de tudo, eu sou desenvolvedor de software. Ferramenta se aprende em uma semana. Tá? Então, eu vejo várias empresas fazendo isso, aí a empresa é sua opinião, mas pelo visto. Eu vou, não sendo hipócrita, isso não é de sempre, não. Não tinha Spring no currículo do cara, já recusei muito currículo porque não tinha Spring no currículo do cara.
Mas por quê? Não estava treinado e o meu mindset era um mindset convencional. Talvez enquanto eu pensava assim, já tinha outras empresas pensando mais adiante, mas ainda não tinha esse mindset. Então agora que a gente aprendeu, eu brigo muito, bato muito na tecla com a galera. Tanto é que, infelizmente, eu vou para entrevista, infelizmente não. Aqui nessa vez nós temos o hábito e a política de nunca ninguém faz entrevista sozinho. Sempre vai 2 ou 3. Um ajudar na entrevista, o outro só de ouvinte para aprender e tudo mais. Quando você vai para uma entrevista e você sabe que aquela pessoa que está do seu lado, como par, fez esse mesmo treinamento e não está seguindo, eu já recusei a entrevista por causa disso. Cara, mas você vai fazer daquele jeito? Ah, não dá, não consigo. Então vai lá, vai sozinho, arranja outra pessoa. Já fiz isso umas 3, 4 vezes. Eu não vou. Porque assim, eu quero mudar uma mindset, posso até ser um pouco radical. E quem me conhece sabe que eu sou, às vezes, bem radical de forma desnecessária. Então, tipo, não adianta eu querer insistir, chegar lá, fazer um trabalho e a pessoa jogar no chão tudo que você estava fazendo, tudo que eu quero, estou tentando acreditar. Por enquanto está funcionando. Ah, posso errar algum dia? Claro, normal. Vamos aprender com o erro, qual o comportamento que eu não consegui observar, o que eu deixei de perguntar. Mas a experiência, por enquanto, está sendo boa. Eu partilho dessa opinião, porque eu também entrevisto os analistas de qualidades aí, e há um tempo atrás eu tinha um mindset totalmente tipo, não, o cara não sabe o que é isso. O cara sabe o que é cucumber, exatamente, não conhece, então acabou, não dá. Hoje eu crio uma situação, cara, a gente tem uma situação X em que você tem um time, você trabalha de tal maneira, acontece uma situação Y. Como você faria? Você já teve esse tipo de experiência? Já, eu fiz tal coisa, bacana. Aí às vezes os caras não conhecem a ferramenta, eles já aplicam o conceito. Então, tipo, uma definição de teste antes, o cara não faz o BDD, mas o cara sabe que ele tem que sentar com o desenvolvedor ali antes de o cara começar a desenvolver e ver os cenários de teste. O cara não acaba escrevendo um BDD ou um Gherkin que seja, mas o cara senta, dá a visão dele. Depois do teste, não tem uma aplicação com tela, como você testaria? Cara, tem um Swagger lá, mas eu vejo no banco o que acontece. Beleza, o cara faz alguma coisa, mas você já conhece o protocolo, enfim, você vai criando algumas situações em que o cara ele vai demonstrando o interesse dele e os conhecimentos de outra maneira. Então, isso a academia me deu, cara. Eu não tinha essa visão também. Então, cuidado também com as perguntas enviesadas. Com certeza. Tipo, aquela pergunta clássica, tem A e B, qual você escolheria? Da situação. Muito. Por competência é muito boa, cara. Você cria uma situação, você dá uma ação e depois você... Você não pode criar a situação, você tem que perguntar uma situação que o cara viveu. O SAR. A ação, o SAR. Exato. O SAR nunca é uma situação hipotética, porque senão você enviesa o que você quer ouvir. Tem que ser uma situação que ele realmente viveu, a ação que ele teve e que resultado ele obteve com aquilo. Porque ele pode ter falhado, por exemplo, ele pode ter sugerido alguma coisa, ficado frustrado e ter pedido demissão. Sei lá, N coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as perguntas. O lado da tecnologia também, invariavelmente, você vai ter que levar em consideração. Sim. Mas tipo, você não vai contratar um spec que não sabe já. Não spec. Não, então, é esse ponto que eu tô querendo dizer, vamos supor. É responsabilidade sua também como entrevistador saber o que vão esperar daquele cara. E na entrevista você sentir, através dessas técnicas que a gente está falando, se aquele cara vai dar conta do recado ou não. Você pode ser um especialista. Igual ele falou, teve um tempo aí, um ramp-up, cara. Por quê? Porque ninguém esperou que ele chegasse aqui no dia seguinte e estivesse dando tiro dentro do Neves e confurando tudo. Não era esperado. Mas pode ser que o esperado também não esteja alinhado exatamente com o tempo de curva do cara. Isso, então. Esse negócio de chegar e batendo é bem... Então, nem o maior aspecto do mundo vai chegar para você no primeiro dia. Espera, você sabe, no PagSeguro tem cara que espera. Você falar que o cara, fulano é spec, aí você não espera isso. É muito, mas JVM. Se mudou, você pega lá um Chronig na época, você falasse pra ele que, eu esqueci como é que funcionava o JB. Isso é uma bosta. Então, assim, responsabilidade sua também, sabendo que você vai colocar o cara, é uma aposta. Sim. E é da hora quando você coloca o cara dá certo, quer dizer, seu feeling foi bacana. Mas é um pouco utópico esse bagulho do. Eu sou o programador, a gente sabe que se mudar a ferramenta você tem um ramp-up. Não, claro. Aí vai depender quanto tempo que é o seu ramp-up. Mas é porque eu penso assim, você é o melhor programador Java, você cai num projeto Java de outra empresa, você vai para o ramp-up também, Sim. É totalmente Você está programando Java, mas menor que eu caí num projeto Pinheiro. Você quer um programa Java, você quer um projeto que não usa o framework que só você sabe. Ou só uma arquitetura totalmente diferente. Eu não fazer dessa forma, eu faço dessa forma. Eu pessoalmente uso a mistura dos dois, né? Eu
uso situações, principalmente comportamentais, mas uma coisa que eu vejo muito, eu tenho uma colinha com uma lista de coisas que eu quero perguntar.